Olá, pessoal. Saudações a todos. Espero encontrá-los bem. Vamos dar continuidade aos estudos da nossa disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, fechando com o assunto do envelhecimento humano. Então, esse é o último ciclo do desenvolvimento humano que a gente vai estar discutindo aqui, né, dialogando, conversando com vocês, né? E aí a gente fecha os ciclos do desenvolvimento humano, certo? Então a gente vai falar hoje sobre envelhecimento, envelhecimento humano, dentro da nossa disciplina de psicologia do desenvolvimento. Então, para a gente começar falando de envelhecimento humano, é importante a gente conceitualizar o que seria a velhice, né? Pessoal, vejam que muita gente utiliza outras nomenclaturas, terceira idade, melhor idade, mas a Organização Mundial da Saúde, ela utiliza mesmo o termo velhice, tá? Para caracterizar essa fase do desenvolvimento, certo? Então, segundo a OMS, o que seria o envelhecimento? O que seria a velhice, né? A velhice, ela é baseada na idade cronológica, né, que define que o idoso, né, começa esse período, né, aos 65 anos nos países desenvolvidos e aos 60 anos nos países em desenvolvimento, certo? Então, existe esse parâmetro cronológico, partindo-se da idade cronológica, para que a gente caracterize o que seria a velhice, segundo a OMS. No Brasil, né, como o nosso país é um país em desenvolvimento, esse período se inicia aos 60 anos, né? A gente tem o Estatuto do Idoso de 2003, e nesse estatuto diz que as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos são consideradas pessoas idosas, né? Então, alguns direitos, como a gratuidade no transporte público urbano ou semiurbano, só é concedido aos maiores de 65 anos. Mas, né, no Estatuto do Idoso, no nosso país, aos 60 anos já começa essa fase, certo? Fazendo-se a ressalva em algumas situações em que exige que o idoso tenha mais de 65 anos para ter os seus alguns direitos garantidos. Vamos adiante? Então, quando a gente fala em idade cronológica, né, é importante a gente perceber que a idade cronológica ela é um marcador preciso para as mudanças que acompanham o envelhecimento, né? Vocês viram que na infância a gente tem as idades definidas, né, de primeira, segunda, terceira infância. Nós temos a idade que caracteriza a adolescência, nós temos a idade que caracteriza a vida adulta e nós temos a idade cronológica que caracteriza a velhice, certo? Então, vejam que a idade cronológica, a quantidade de anos que essa pessoa possui, é um marcador importante para que a gente possa definir essas idades. Mas não só isso, né? A idade cronológica por si só, apenas a idade cronológica, não é suficiente para que a gente caracterize uma fase. Existe uma série de qualificações que precisam estar contempladas dentro de determinado período do desenvolvimento, certo? Então, vejam, essa questão da passagem dos anos vividos, né, da contagem dos anos vividos, apresenta muitas variações, né, diferentes intensidades, relacionadas principalmente à saúde do indivíduo, o estado de saúde em que esse indivíduo se encontra, a participação desse indivíduo, se é um indivíduo ativo, se é um indivíduo que tem limitações cognitivas, se é um indivíduo que tem limitações sociais, né? Então, que tipo de participação social, afetiva esse indivíduo exerce? Os níveis de independência, de autonomia que as pessoas possuem dentro de cada idade, né? E quando a gente fala de velhice, é importante a gente compreender, principalmente, o estado de saúde em que essas pessoas se encontram, o nível de independência e de autonomia dessas pessoas, né? Questão motora, de movimentação, de interação social, isso também é importante, né? Porque a gente pode ter pessoas mais velhas, que possuem uma maior autonomia e um estado de saúde melhor,
do que pessoas que possuem idade menor. Por exemplo, a gente pode ter um idoso de 75 anos que consegue ter um nível de independência, de autonomia e uma cognição preservada, que, por exemplo, um idoso de 65 anos já tem alguns comprometimentos, algumas limitações, né? Então, para vocês perceberem que tem pessoas também que possuem a mesma idade, mas que possuem níveis de por exemplo, de degeneração neurológica diferentes, né? Você pode ter dois idosos com 75 anos, mas você pode ter um que está completamente comprometido na questão da memória, do raciocínio, da organização lógica do pensamento, e você pode ter um outro idoso com a mesma idade, que já, né, em termos de memória, de raciocínio, de organização lógica do pensamento, é um indivíduo assim que está completamente autônomo, independente, participativo e ativo, certo? Então vejam como a idade cronológica por si só não é um definidor, né, da qualidade de vida que esse indivíduo apresenta, certo? Então, alguns estudos trazem outros eventos que podem estar relacionados à vida pessoal, familiar, profissional e que servem como pontos de referência para as mudanças que vão acontecendo na vida do indivíduo dentro desse ciclo de vida, né? Então, o envelhecimento humano ele pode ser compreendido como um processo complexo e composto por diferentes idades. Idade cronológica, idade biológica, psicológica, social, então, claro que a gente parte de uma idade cronológica, dos anos vividos por esse indivíduo, mas a idade psicológica, né, como psicologicamente, mentalmente, cognitivamente esse indivíduo tem se desenvolvido, é primordial para a gente compreender, né, o indivíduo dentro dessa fase que é o envelhecimento. Como esse indivíduo tem se desenvolvido socialmente? Isso também é crucial para a gente poder compreender seu processo de envelhecimento, né? Como que biologicamente esse indivíduo se apresenta, né? É um indivíduo que tem algumas comorbidades, diabetes, hipertensão, artrite, artrose, osteoporose, né? Ou é um indivíduo que não possui essas comorbidades, né? É um indivíduo que apresenta depressão ou não, certo? Então, vejam como todos esses marcadores são importantes para que a gente possa compreender esse processo de envelhecimento humano, tá? Que mais? Então, é importante a gente compreender que existe uma relação entre os aspectos cronológicos, que são os anos de vida vividos por esse indivíduo, os aspectos biológicos, né, a fisiologia, como que esse organismo funciona, os aspectos psicológicos, né, de que forma essa mente, né, esses processos mentais, essas funções psíquicas, elas se desenvolvem, e culturalmente, né, como que esse indivíduo ele se insere dentro dessa cultura, de que forma ele se desenvolve dentro dessa questão social, né, dentro dessa autonomia participativa em um processo de interação social, né? Então, tudo isso é fundamental para a gente caracterizar um indivíduo como velho ou não, né? A pessoa mais velha, na maioria das vezes, é definida como idosa quando chega aos 60 anos. Falei para vocês que aqui no Brasil essa idade é um marcador, né? Independente se o estado biológico, psicológico ou social, né, apresenta, por exemplo, é, fatores, caracteres que colocariam essa pessoa em uma idade abaixo de 60, né? Mas, se viveu, se tem os anos vividos, né, se condiz com 60 anos, essa pessoa já entra nessa fase do envelhecimento, né? Já é uma pessoa idosa, já é considerada uma pessoa idosa. Então, pessoal, a idade e o processo de envelhecimento possuem outras dimensões e significados que extrapolam as dimensões da idade cronológica, como falei para vocês, né, que a gente tem vários outros aspectos que vão atravessando a idade cronológica. O aspecto biológico, fisiológico, o aspecto psicológico e cognitivo, os aspectos sociais e culturais são também fatores importantes que atravessam o envelhecimento humano, tá? O que é que os especialistas falam, né, sobre essa fase, né? Eu gosto muito de Papalha, que é a Diane Papalha, é uma autora que fala muito de desenvolvimento humano,
Tem um livro chamado Psicologia do Desenvolvimento, um livro que tem uma borboleta azul na capa, que fala justamente de todas as fases do desenvolvimento de uma forma bem minuciosa, bem detalhada, né? Então, os especialistas vão trazer que, no estudo do envelhecimento, nós temos três grupos de pessoas mais velhas: os idosos jovens, os idosos velhos e os idosos mais velhos, né? O termo idoso jovem geralmente se refere a pessoas de que idade? 65 a 74 anos. Você tem aí um idoso caracterizado como idoso jovem. São pessoas que costumam estar mais ativas, cheias de vida, vigorosas, possuem uma autonomia, uma independência motora, física, né? Intelectual, social. Então, são os idosos jovens, de 65 a 74 anos. E aí, a gente pode colocar de 60 a 74 anos, a gente se referindo ao caso do Brasil, tá? Os estudos de Papalha se baseiam muito na realidade norte-americana, tá? Dos Estados Unidos. Então, se a gente fosse caracterizar essas pessoas, esses idosos jovens no nosso país, seria de 60 a 74 anos, né? Os idosos velhos, de 75 a 84 anos. E os idosos mais velhos, de 85 anos ou mais, que são aqueles que têm a maior tendência para fraqueza, né, para enfermidade, para várias comorbidades, pode ter dificuldade de desempenhar alguma atividade cotidiana, alguma atividade da vida diária, pode ter dificuldade em sua independência, em sua autonomia, tomar banho, comer sozinho, utilizar o banheiro sozinho. Muitas vezes utilizam fraldas ou necessitam de alguma ajuda para tomar banho, né, para comer. Então, esses idosos mais velhos, que possuem a partir de 75 anos, eles possuem algumas limitações, né, bem mais acentuadas do que os idosos velhos e do que os idosos jovens, tá? Até porque, pessoal, a idade, o biológico, o fisiológico, ele vai trazer essa limitação, né? Não tem como a gente fugir dessa questão, tá? Então, vamos ver aqui o que seria o idoso jovem, né? A partir de 65 anos, né? Falando do desenvolvimento físico, o que que a gente tem? A partir de 65 anos vai acontecendo a diminuição na capacidade funcional dos sistemas orgânicos. A taxa de metabolismo basal do indivíduo vai caindo, né? Esse metabolismo ele vai ficando o quê? Mais lento, né? O índice cardíaco também começam a aparecer algumas, por exemplo, patologias cardíacas, né? Algumas cardiopatias, algumas limitações no tecido muscular do coração, por exemplo, algumas questões relacionadas à hipertensão, né? Pressão alta, ou a diabetes até mesmo, tá? Capacidade respiratória vai apresentando também uma limitação, vai acontecendo também alguma limitação na taxa de filtração dos rins, na taxa de filtração renal. Então, vejam que a partir de 65 anos, né, esse desenvolvimento físico, dentro dessa fase do envelhecimento, vai aparecendo algumas particularidades, algumas peculiaridades inerentes a essa fase, né? Tem uma menor reserva de energia, uma menor diminuição das atividades cotidianas, algum declínio na capacidade para trabalho físico, essas questões relacionadas à força, a vigor, né, a intensidade diminuem consideravelmente nessa idade. Aumenta a prevalência de doenças crônicas e disfunções metabólicas. A gente já entra aqui nesse período da senescência, né, que é o envelhecimento propriamente dito, vai acontecendo uma perda progressiva de memória, algumas degenerações neurocelulares, né, algumas perdas neurológicas. Então, tudo isso inerente a essa fase do desenvolvimento humano, certo? E se a gente for falar de desenvolvimento afetivo e social, o que que acontece também nessa fase, né? É o momento da aposentadoria, né? A questão da autoridade, do status social do indivíduo fica diminuído, ocorre revisão da vida em termos de sucessos e falhas,
foco nos rituais de herança, né? Vão aparecendo questões, tanto afetivas e sociais, né? Que colocam o indivíduo dentro dessa perspectiva de refletir, né? Sobre os próximos passos, sobre como, né? O que deveria ser tomado de atitudes mediante essa fase, né? O que que o indivíduo socialmente pode fazer, né? Organizar a questão de herança, né? A questão da autonomia relacionada à aposentadoria, se esse indivíduo não tem essa autonomia, já designaria um curador para poder responder, né, quando há algumas limitações que comprometem o desempenho dos atos da vida civil do indivíduo. Então, vejam, vai acontecendo essa adaptação a esse processo de envelhecimento, que nem sempre é tranquilo, né? Há uma questão de preocupação com medo de depender de outras pessoas, de ficar, né, acamado, de ficar limitado, de necessitar sempre da ajuda dos outros para poder se locomover, para poder desenvolver alguma atividade. Vai acontecendo também essa deterioração física e mental, como eu falei para vocês, vai acontecendo essa perda, né? Neurocelular, essa degeneração neurológica, que é inerente a essa fase do envelhecimento. Então, são alguns aspectos sociais que começam, né, a se apresentar nessa fase, né, e que é bem característico, né, do processo do envelhecimento. Ocorre limitação nas habilidades de mobilidade, de se locomover, né, de se movimentar, restrição dos contatos habituais, perda de cônjuges, de irmãos, de familiares, de amigos. Alguns lutos vão acontecendo também nessa fase de uma forma mais acentuada, né? Há uma mudança no senso de controle para a submissão às demandas do ambiente, o indivíduo ele se torna mais submisso, né? Não tem tanta voz altiva como ele tinha quando era mais jovem, né? Acontece também, pessoal, esse senso de sabedoria, de amor afetivo que domina o físico, né? O que essa experiência, o que essa idade traz, né, socialmente, de que forma esses ensinamentos podem ser passados para outras gerações, né? Então, veja como vai acontecendo essas mudanças, tanto afetivas quanto sociais. Então, quando a gente fala de envelhecimento, é importante nós compreendermos que é um processo complexo, é um processo multifatorial, que não diz respeito apenas à idade cronológica, mas, sobretudo, a todos esses determinantes que atravessam o envelhecimento, né? A variabilidade de cada pessoa, a questão genética, a questão ambiental, se esse indivíduo teve condições sociais, econômicas para ter minimamente uma qualidade de vida, acesso, né, à saúde, à educação, à moradia, a lazer dignos, né? Então, essa variabilidade de cada pessoa, né, acaba que impedindo uma generalização, o estabelecimento de um parâmetro único, né? Existe uma série de variáveis, né, um conjunto amplo de variáveis que vão determinando, né, é, é, o indivíduo dentro dessa fase que é o envelhecimento. Então, a idade em si, ela não vai determinar o envelhecimento, é apenas um dos elementos presentes no processo de desenvolvimento e serve de referência da passagem do tempo, né? Eu sempre estou falando isso para vocês, do quanto a idade ela é um fator importante, mas também não é um fator determinante, mas também não é um fator determinante para que o desenvolvimento aconteça, né? Vamos adiante. Que mais? Nessa fase, algumas pessoas reagem bem frente ao novo estilo de vida adotado e apresenta um sentimento positivo quanto ao significado da vida, né? Desenvolve até mesmo novos interesses, novas atividades, busca se manter ativo dentro desse processo de envelhecimento, mas a gente tem também outras pessoas que diminuem a autoestima, começam a vivenciar um processo depressivo, diante dessa finitude que a vida vai apresentando,
né? Podem sentir desespero quanto às realizações e significados da vida, levam a um medo intenso da morte. Então, a gente tem pessoas que dentro dessa fase buscam manter um estilo de vida mais ativo e participativo, mesmo com algumas limitações que o envelhecimento apresenta, e outras pessoas que já têm um declínio, né, cognitivo, afetivo, a diminuição da autoestima, né, a questão de lidar diretamente com essa finitude que vai chegando, esse medo da morte, que vai se apresentando também, né, que pode se apresentar também nessa fase, tá? Que são algumas referências, e é isso, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do desenvolvimento humano, de todos os ciclos que eu apresentei para vocês aqui. Sobre envelhecimento, eu acho que resumidamente a gente pode trazer esses elementos que eu trouxe aqui para vocês. Compartilhei com vocês dois artigos excelentes, fiz questão de procurar artigos bem relevantes para que a gente possa refletir sobre o envelhecimento humano, né? Não que os outros ciclos de vida não sejam importantes, é claro que são, né? E para vocês, enquanto pedagogos, o envelhecimento também é importante, né? Se a gente for verificar algumas mudanças de conjunturas sociais que têm existido atualmente. Nós temos muitos idosos que voltaram a estudar, nós temos muitos idosos que voltaram que foram para a universidade, né, com mais de 70 anos, nós temos idosos que atualmente, né, possuem essa maior participação social, maior desenvoltura, autonomia, né, buscam por qualidade de vida. Então, assim, é importante que o profissional pedagogo ele se aproprie dessas características do envelhecimento, porque ele pode, sim, lidar diretamente com esse ciclo de vida em sua prática profissional, né? Um ciclo de vida que sofre muito preconceito, que a gente sabe, né? Principalmente de uma sociedade capitalista ativa, que diz que o indivíduo produtivo é aquele indivíduo jovem, né? E essas pessoas encontram muitas dificuldades, por exemplo, para se inserirem no mercado de trabalho, né? Tem muitos idosos que se aposentam, mas se sentem desvalorizados e não se sentem bem com a questão da aposentadoria, que se estivessem trabalhando, eles estariam, né, psicologicamente mais ativos, mais saudáveis. Então, eles buscam se reinserirem no mercado de trabalho, muitas vezes sofrem preconceitos relativos ao etarismo, né, que é a questão da idade avançada, o mercado diz que essas pessoas já não cabem dentro daquele espaço, que tem que dar espaço para os mais jovens. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, né, humano mesmo, para essa fase do desenvolvimento, que é uma fase do desenvolvimento tão importante quanto as demais e que exige, né, algumas adequações, né, que exige alguns cuidados, e que todos nós iremos passar por ela, né? A gente vai chegar no envelhecimento e vai ter que lidar com essas questões, né? Essas questões relacionadas a algumas limitações que o processo de envelhecimento traz, certo? Então, falei para vocês de todos os ciclos de desenvolvimento. Para essa aula vai ficar mais uma atividade. Passei para vocês antes uma atividade sobre infância, e a segunda atividade de vocês, valendo 2 pontos, vai ser o mapa mental, que vocês vão precisar criar um mapa mental, né, falando de todas as fases do desenvolvimento. Vocês podem utilizar figuras, colagens, depois vocês escaneiam e anexa lá o arquivo no local da atividade, certo? Vocês podem fazer um gráfico, pintar, fazer desenhos para caracterizar a infância, a adolescência, a vida adulta, a velhice, né? Utilizem a criatividade de vocês para vocês fazerem um mapa mental bem bonito, bem legal, para que vocês compreendam melhor cada fase do desenvolvimento, certo? Então é isso, finalizo por aqui. Desejo bons estudos a todos. Até mais. Tchau, tchau.